Uma das alegações de alguns ateus é que a Bíblia é um livro que contradiz a ciência. E um dos textos usados se encontra em Josué capítulo 10, versos 12 e 13, quando o texto diz, não é, que o sol parou. Eu vou ler esse texto e vou demonstrar para você que não há razão alguma teológica e científica para alegar que a Bíblia está errada. Vamos ler Josué capítulo 10, versos 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. A ligação é a seguinte, que se a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou, a Bíblia contradiz a ciência, porque na verdade o que define os dias, as noites, não é o movimento do sol e da lua, mas é o movimento, são os diferentes movimentos da Terra em relação a tais astros. Todavia, nós não podemos cometer a injustiça de alegarmos que os autores bíblicos eram anticientíficos. Pelo seguinte fato, é comum na Bíblia a utilização da linguagem comum do dia a dia e popular para descrever acontecimentos. Eu quero citar para você aqui a citação de Norman Geisler, em seu livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, na página 26, na verdade, diz o seguinte: é importante não esquecermos, não é? Vou adaptar a citação, que a Bíblia faz uso de uma linguagem não científica, né? A Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não técnica, e que o uso de uma linguagem não científica não vai de encontro à ciência, pois a Bíblia, não é anterior à ciência. A Bíblia foi escrita dentro dos padrões de linguagem, de observação e dentro dos padrões científicos da época. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus, porém escrita na linguagem humana. Deus é um grande comunicador e ele precisa se comunicar de uma forma que ele seja compreendido. Deus não poderia dar uma linguagem técnica, científica para o povo da época. Então Deus permite que o profeta inspirado se utilize de uma linguagem comum, popular, para descrever o acontecimento. Até hoje você e eu fazemos isso. Nós dizemos que o sol se pôs, mas o sol não se põe. Nós dizemos o sol nasceu, mas o sol não nasce. Então, se hoje, em nossa era da informação, utilizamos uma linguagem não técnica para descrevermos algo de acordo com a nossa observação, por que os autores bíblicos que escreveram há milênios não poderiam fazer o mesmo? Isso explica também porque em Levítico 11 diz, por exemplo, que o coelho é um animal que rumina. Nós sabemos que o coelho não rumina, porém quem observa o coelho ali naquele mastigar rápido, ele tem a impressão de que o coelho rumina. Então a Bíblia se utiliza da linguagem do homem para comunicar as ideias divinas, porque Deus é um comunicador por excelência. Então é totalmente injusto avaliar o sistema de linguagem bíblico, não é, avaliá-lo à luz das descobertas científicas da atualidade. Porque até mesmo nós na atualidade, sejamos cristãos, ateus, agnósticos, budistas, hinduístas, muçulmanos, utilizamos de linguagem popular não técnica para falarmos de certos eventos naturais de acordo com a nossa capacidade de observação. Eu queria apresentar para você aqui três teorias
não é, científicas que podem explicar este acontecimento de Josué, óbvio, explicar entre aspas, porque foi realmente um acontecimento sobrenatural. Deus fez simplesmente com que o dia ficasse mais longo. Ok? Agora, existem teorias que demonstram que esta sobrenaturalidade não significa, por exemplo, que Deus jogou por terra suas próprias leis físicas e leis naturais. Ok? Deus, ele nunca entra em conflito com as suas próprias leis. O que Deus faz é usar leis que nós ainda não conhecemos. Então, existem três teorias a respeito deste evento que podem ser aceitas. Primeiro, Deus pode ter feito, não é, que ocorresse a refração ou curva da luz do Sol e da Lua, e existem, obviamente, várias formas de refração, Deus pode ter utilizado isso. A segunda possibilidade, pode ter ocorrido uma oscilação na direção do eixo de rotação da Terra. E uma terceira possibilidade, uma diminuição na velocidade de rotação da Terra. Eu vou ler aqui o parágrafo deste artigo, 2 parágrafos apenas, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo do artigo completo para você ler. Mas essa terceira possibilidade que apresenta, né, a diminuição na velocidade da rotação da Terra, de modo que o dia pôde se tornar mais longo, não é? Nos 2 primeiros parágrafos do artigo é dito o seguinte: de acordo com esse ponto de vista, Deus causou a diminuição da velocidade da rotação da Terra de maneira que ela fez uma volta completa em quase 48 horas ao invés de 24. Simultaneamente, Deus impediu os efeitos cataclísmicos que teriam naturalmente ocorrido, tais como monstruosas ondas marítimas. Muitas pessoas têm objetado a isso na errônea suposição de que, se a Terra desacelerasse, pessoas e objetos soltos voariam para fora para o espaço. De fato, a aparente força centrífuga, tendendo a lançar coisas para fora da Terra, é somente 1/3 da força gravitacional. Se a Terra parasse de girar, quer subitamente ou não, essa força, entre aspas, externa cessaria e nós, na verdade, seríamos segurados mais firmemente pela gravidade. A Terra no Equador se move aproximadamente 1.600 km por hora. A velocidade necessária para escapar da gravidade terrestre é próxima de 40.000 km por hora. Se a Terra girasse rápido assim, nós teríamos todos sido lançados no espaço de qualquer modo, indiferentemente se a Terra parasse subitamente ou não. Então eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link para essas considerações. Vou deixar para você aqui agora um outro dado importante. Um arqueólogo, né, chamado Montesinos, ele descobriu um acontecimento, diríamos assim, inusitado durante o reinado de Tito Yupanqui Pachacuti II, 15º monarca do Império Antigo. Olha o que ele descobriu. Foi no 3º ano do seu reinado que os bons costumes foram esquecidos e muitas pessoas se entregaram a todo tipo de vícios. Quando não houve amanhecer durante 24 horas. Ou seja, a noite não terminou quando deveria ter terminado. E a saída do sol se atrasou durante 24 horas. Neste documento que ele descobriu, também percebe-se o seguinte: depois de um grande lamento, de confissões, de pecados, sacrifícios e orações, o sol apareceu finalmente. De acordo com esse especialista, isto não foi um eclipse, né? Porque nenhum eclipse dura tanto. E os peruanos eram conhecedores desses eventos periódicos. O relato não diz que o sol desapareceu, disse que o sol não saiu, não houve amanhecer durante 24 horas. Foi como se o sol estivesse escondido, estivesse parado por um tempo. Arthur Poznański, né,
também descreveu o seguinte, uma descoberta, na mesma descoberta, eles descobriram inscrições sobre as rochas nas ilhas sagradas do lago Titicaca. E ele destacou que essas inscrições similares, elas são aparentemente enigmáticas, mas são muito parecidas com a forma de escrever dos hititas. Escrevem da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda e assim sucessivamente. Então existe essa descoberta arqueológica interessante no Lago Titicaca que demonstra que a população da época, de um período aproximado, não é, dos dias ali bíblicos, vivenciou um evento parecido e que, portanto, além de a Bíblia utilizar-se de uma linguagem popular para descrever o evento, isso prova que a Bíblia não contradiz a ciência e muito menos a arqueologia.